Oi, eu sou Isabel, este é o Hear the Bells e hoje eu tô aqui pra tentar compartilhar com vocês aí as minhas opiniões sobre um livro chamado Nova York 2140. Mas antes de começar então a nossa resenha ali, o padrão das nossas resenhas aqui do canal, eu queria avisar que eu já escrevi uma resenha desse livro lá no Estante Diagonal. Caso você queira conferir antes, depois, no meio, não sei, desse vídeo, eu vou deixar o link dela aqui embaixo para vocês conferirem. E também já aviso que este livro aqui é um tanto quanto complicado e por conta disso, por ser um pouco complexo, um pouco difícil de ser abordado, eu não vou seguir ali o padrão que a gente normalmente segue, porque eu tenho muita coisa para explicar, muita coisa para falar e a gente precisa ali deste tempo precioso para que vocês consigam entender um pouquinho melhor o que é este livro aqui. Então, para aqueles que talvez nunca tenham ouvido falar em Nova York 2140, este é um livro de ficção científica, daqueles livros de ficção científica que normalmente assustam, que normalmente ali afastam alguns leitores do gênero, porque ele é um livro complicado, é um livro que não é de uma leitura fácil, rápida, é um livro que não vai ter necessariamente explosões, combates, coisas acontecendo o tempo todo. Talvez não seja realmente ali uma porta de entrada para leitores que não estão acostumados a ler livros como este. Outra coisa é que Nova York 2140 foi escrito então por Kim Stanley Robinson, um autor que já apareceu aqui no canal por meio da resenha de Red Mars, que é ali um dos livros, uma das trilogias mais famosas do autor e que, se vocês já assistiram a resenha, sabem que também é bem complicada, que também é bem complexa, é bem profunda, cheia de informações, com ali o extra de ser um livro em inglês. O primeiro livro que eu li do autor foi Red Mars e o segundo foi Nova York. Então, quando eu comecei em Nova York, eu confesso que eu não me assustei muito porque eu já tinha vindo de um livro complexo, cheio de informações, cheio de críticas, cheio de reflexões, cheio de diversas coisas, inclusive personagem. Nova York 2140 é uma história sobre Nova York, mas é uma história também sobre personagens específicos que vivem na cidade de Nova York ali por volta do ano 2140, 2145, 2150, a história ela vai se estendendo. Além disso, esse livro é um livro que fala de certa forma sobre a própria humanidade, o que deixa tudo um pouco mais complexo e profundo, porque tudo isso acontece de certa forma ao mesmo tempo e vai sendo ali apresentado sequencialmente para o leitor. Então, essa é uma história com várias histórias, que no final é uma história só, mas como tudo nesta vida é uma junção de coisas que nos levam a algum ponto específico. Para ficar mais simples, mais fácil de vocês entenderem, eu vou separar então os meus comentários com relação ao plano ali, as observações das esferas micro, médio e macro. Na micro a gente vai ter ali alguns personagens específicos, na média a gente vai ter a cidade e na macro ali o que seria a humanidade, o planeta Terra ou coisa do tipo. Então, como personagens dessa história, a gente vai ter alguns inquilinos ali, alguns indivíduos específicos que vivem em um grande prédio da Nova York ali de 2140, 2150, por aí, este período de tempo. Esse prédio ele é enorme, ele tem diversos apartamentos, ele tem áreas comunitárias, ele tem uma fazenda para então produzir
a alimentação das pessoas que vivem ali, ele tem painéis solares, então ele tem ali a sua própria energia e ele também tá, de certa forma, submerso, porque uma parte desse edifício foi coberta pelo oceano graças então ao aquecimento global e outras coisas que fizeram o nível do mar subir. O que acontece então neste primeiro momento é que diversas pessoas vivem ali, alguns deles são policiais, outros são advogados, outros lidam com ações, com pré-venda de ações, outros são as pessoas que ajudam a manter a realizar a manutenção do edifício e assim vai. A gente vai conhecer um pouquinho da história de cada um deles, porém, todos eles vão se interligar porque em algum momento 2 inquilinos do prédio desaparecem, o prédio vai receber também uma oferta de compra e além disso vai começar a sofrer ali o que seria uma espécie de sabotagem. Nesse ponto a gente vai então começar a acompanhar ali os mistérios e tentar descobrir o que está acontecendo com relação a tudo isso. Isso na história é muito bacana porque consegue então prender o leitor, consegue fazer com que ele se relacione realmente com os personagens. Alguns são muito simpáticos, são muito carismáticos, outros são esquisitos, outros a gente já não entende muito bem. E assim a gente vai conhecendo cada um e vai se apegando a eles e vai então seguindo por essa história. É graças a esses personagens que a gente vai entender grande parte das outras coisas que acontecem nesse livro. Eles são, de certa forma, o gancho que leva o leitor a tudo o que ele vai passar, todas as informações que ele vai receber. E assim a gente chega, então, no que realmente aconteceu com a Nova York deste futuro próximo. Como Nova York é uma cidade costeira, no momento em que o nível do mar começou a subir por conta de N motivos, entre eles o aquecimento global, os erros humanos, o fato de que o ser humano gosta de fingir que tá tudo bem e que ele vai conseguir resolver a situação no final, ocorreram então ali algumas ondas, alguns eventos climáticos catastróficos que abalaram então diversas cidades, principalmente as costeiras. Nova York foi uma delas e então foi uma catástrofe geral. Alguns prédios desabaram, alguns prédios tiveram que ser abandonados, muita gente morreu, muita gente ficou sem casa, muita coisa aconteceu e a cidade teve que se reerguer e se reestruturar de alguma forma. A forma então final é a que a gente vai encontrar no livro, que é onde a gente tem uma área que não foi abalada pela elevação do nível do mar e a parte que foi, que é onde a gente tem então esses prédios enormes, metade submersos, metade não, que precisam ali de toda uma manutenção diferente, que contam ali com materiais, com uma tecnologia, com diversas coisas bem diferentes do que a gente tem ali hoje na nossa realidade, na nossa sociedade atual. Como essa situação deu certo, o que aconteceu então ali em Nova York 2140 é que os acionistas começaram a enxergar aquele ponto como algo interessante, como algo que poderia, por exemplo, ser reproduzido em outras cidades ou que poderia receber investimentos e trazer então mais gente rica, ao contrário do que estava acontecendo até o momento, porque como aquela área tinha sofrido bastante, quem ficou por lá, na verdade, foram as pessoas mais pobres, as pessoas que não tinham ali como realmente sair de lá. Então elas fizeram o que podiam para permanecer e para ter ali um lugar seguro, uma residência bacana para morar. E é assim então que a história da cidade de Nova York vai se interligando com a daqueles personagens e a gente vai percebendo que talvez coisas que tenham acontecido na cidade possam,
de uma forma ou de outra, estar relacionadas ao que a gente vê acontecendo com os personagens, ou ao que a gente vê acontecendo com o edifício específico ali que, de certa forma, cria o palco para nossa história. Mas, como eu comentei, esse livro também vai falar sobre ali o planeta Terra, sobre a humanidade. E é ali pouco na questão de Nova York mesmo e um pouco na questão da humanidade que o autor coloca todo tipo de informação que você puder imaginar, mas que estão sim todas interligadas ao que a gente vê na história. Então são informações sobre como aconteceram as mudanças climáticas, como a mudança da flora e da fauna ali daquela cidade aconteceu, até coisas como funciona então o mercado de ações, entre outras coisas. De forma geral, o livro é extremamente interessante porque ele usa de diversas estratégias e joga diversas informações e interliga todas essas informações para criar uma história específica sobre o que realmente poderia acontecer se as previsões, as coisas que a gente já ouve hoje realmente acontecessem. E então, como o ser humano, no caso, como os cidadãos de Nova York, iriam ali lidar com toda a situação. Mas o livro, e isso de certa forma é uma característica do autor, não vai somente criar uma história, não vai somente apresentar diversas informações e explicar, esmiuçar essas informações, mas vai também colocar aqui e ali um pouco de crítica com relação ao que a gente vive hoje, ao que a gente faz hoje, a elementos ali da nossa sociedade e também, e isso é algo que eu considero característico desse livro porque eu não percebi isso em Red Mars, vai de certa forma criar ali como se fosse um manifesto, como se fosse ali ideias, pensamentos que o autor teve e que então seriam a sua sociedade ideal e que seriam ali, digamos, os direcionamentos ali, o que a humanidade, a sociedade poderia fazer então para mudar totalmente a situação das coisas. Talvez o que eu tenha dito não faça muito sentido, porque é um tanto quanto difícil, um tanto quanto complicado realmente explicar esse livro para quem não leu este livro, porque ele é muito mais do que aparenta ser, ele é muito mais do que, por exemplo, a sinopse vai te apresentar. Ele é um livro complicado, é um livro difícil e lento de ser lido, mas é um livro bacana, é um livro interessante, é um livro que apresenta diversas ideias e informações para o leitor e que vale a pena ser lido, principalmente para aqueles ali que estão procurando coisas novas com relação à ficção científica e que não tem medo de se aventurar por livros que talvez ali não sejam tão comentados e tão fáceis de ser lido. Mas se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e coloca aí nos comentários o que você achou. Se você já conhecia esse livro, se você já conhecia o autor e se você entendeu alguma coisa do que acontece em Nova York 2140. Bom pessoal, então hoje era isso e a gente se vê no próximo vídeo.